Processo licitatório para a compra da usina de oxigênio. Pergunta que eu quero fazer: ainda se compra oxigênio no município? A usina ela tem sim fornecido, né, tanto para o hospital, para as UBSs, para o município, e ajudado municípios vizinhos. Isso é um orgulho muito grande para Oriximiná. Diante da afirmação do diretor de que para o hospital não se compra mais oxigênio, mas e hoje ainda se compra oxigênio para outras unidades? Secretária de Saúde aqui, ou seja, para São Domingos ou para UBS, se tem essa compra, para onde vai? A questão da compra, né, a partir do momento da aquisição da usina, ela se abastece, né, para dentro do hospital municipal. As unidades básicas de saúde, diretor, tu pode me dar um suporte? Oxigênio nas unidades básicas de saúde? Os oxigênios da unidade básica de saúde, que é tudo vindo do hospital. Nenhum é comprado. Tá. Então, é raro, né, na verdade, até essa utilização, né? Com relação à questão da maternidade, vereadora, como já foi dito, é uma discussão prolongada, né? Com relação a esse fornecimento, tem essa questão de associações, do que pode, do que não pode, né? Então, a gente pode discutir a questão da maternidade no momento propício, quando nós tivermos mais tempo para isso. Mas a questão dos oxigênios, a usina ela tem se mantido específica para o hospital municipal. Mas nesse momento pandêmico, a gente não vai medir esforços para fornecer para qualquer unidade, né? Então, como nós já temos uma usina, uma fábrica no município de oxigênio, não se justificaria a compra, né? Porém, a usina ela só foi entregue no dia 28. Antes disso, obviamente, foi realizado compras de oxigênio. Depois da usina, então, para que fique claro, depois da usina não foi mais utilizado compra de oxigênio para o município de Oriximiná. E a minha pergunta também, se já que as unidades básicas são abastecidas com oxigênio da usina, que é louvável, as pessoas que precisam do oxigênio, secretária, que estão em casa, e que se forem lá no hospital, também o município auxilia nessa situação? Oi? É uma possibilidade que está sendo estudada, né, pelo município, uma vez que todas as informações elas demandam tempo, são inúmeras situações específicas, né? Então, é uma situação que realmente precisa ser avaliada, inclusive dentro do princípio da legalidade. A gente não pode fugir disso, né? Depende qual é o vínculo dessa pessoa com o SUS, qual a solicitação médica. Então, nós temos hoje um hospital, né, que faz esse fornecimento para pacientes que estão internados, né? Então, a gente precisaria avaliar isso com mais cautela antes de dar uma resposta precisa para a vereadora. Porque a gente sabe que nós temos pacientes acamados no município de Oriximiná. A gente sabe que tem pacientes que tiveram alta de Covid do município de Oriximiná e que estão sendo tratados em casa e que precisam. Me preocupa quando diz, nós vamos avaliar o caso, mas a gente disponibiliza em detrimento à vida para municípios de fora. Então, com esse mesmo olhar que se a gente disponibiliza, levando em situação a vida, que a gente também possa atender as pessoas que estão nesse quadro, nas suas casas, precisando de oxigênio. Quando se diz que vai fazer uma avaliação para atender esse paciente, e o paciente de fora, e a cidade de fora, eu atendo por causa da vida, e o daqui de dentro eu tenho que avaliar, aí eu fico na dúvida. Em forma alguma, vereadora, os pacientes do município de Oriximiná em nenhum momento estão sendo desassistidos com relação ao oxigênio. Que isso fique claro. Eles têm o acesso tanto nas unidades básicas quanto no hospital municipal. Em nenhum fornecimento está sendo enviado para a casa de pacientes. Isso também tem que ficar claro, né? Não é para a casa, né? É para o hospital. Então, essa ajuda ela não foi dada para um paciente específico, ela foi dada para uma unidade hospitalar inteira. Não toda, né, claro, mas de acordo com a demanda. Então, quando eu digo, né, que está sendo estudado, avaliada, não há uma negligência. Os pacientes de Oriximiná, eles estão sim sendo assistidos com oxigênio. Só que é importante ressaltar as condições que o município tem hoje, né? Eu tenho balas de oxigênio suficientes para poder disponibilizar para todos os pacientes que necessitam. Então, assim, por isso que eu estou lhe dizendo, se a pessoa tiver essa informação, precisa chegar para a gente, né, para que a gente possa consultar e ter um parecer jurídico, né, para que a gente possa viabilizar esse oxigênio. O município jamais se oporia a essa situação, jamais se oporia a essa ajuda, né? Acredito eu, vereadora, que no caso de uma solicitação, diretor, eu não sei se a gente já recebeu, né, essa demanda, mas caso tenha ocorrido, eu não impossibilitaria jamais atender um pedido de um paciente
que necessitasse de oxigênio. Uma vez, como a senhora ressaltou, se a gente consegue atender, eu não vou atender aqui, mas existem critérios. Eu tenho um hospital que atende, eu tenho uma unidade básica que atende, né? Então, cada situação ela precisa ser avaliada de forma individual. Inclusive, doutor, um adendo, que aqueles pacientes que têm indicação médica, inclusive a minha vizinha recebe na casa dela essa troca, mas depende da avaliação médica, né? E aqueles que não recebem querem, desde que tenha esse protocolo que os médicos precisam seguir para solicitar e assim ser feita a troca, porque a equipe precisa se mobilizar também, tem que ser feita a troca, tem todo um processo. Então, aqueles que têm indicação médica tem o oxigênio em casa, mas são poucos, né, pacientes que têm. Alguns questionamentos que no portal da Transparência Fevereiro ainda apareceu o pagamento de oxigênio. Certo, vamos lá. Só para poder esclarecer um pouquinho, pessoal, o processo, ele não é assim, eu vou lá, eu compro, eu pago, tá? Existe um processo específico interno, tá? Então, como é que funciona, né? Eu tenho uma necessidade, o coordenador, o diretor envia essa necessidade, eu avalio essa possibilidade e envio para o setor de planejamento para avaliar se tem. O planejamento vai verificar que tem um processo licitatório, uma dispensa, encaminha, retorna à secretária e eu encaminho ao setor de compras. O setor de compras vai fazer o teu pedido e vai mandar para a secretária fazer o orçamento. Eu tenho como comprar aquela demanda, né? Então, ele faz a solicitação de empenho. Eu, juntamente à contabilidade, verifico se eu tenho essa possibilidade. A contabilidade faz o empenho, né? E aí eu retorno para o fornecedor que faz o fornecimento. Então, tudo isso demanda tempo, vereador, tá? E quando eu chego no ponto de liquidar essa nota, já passou alguns dias. Então, não necessariamente o pagamento foi feito em fevereiro, a compra foi feita em fevereiro.